e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Então a gente vê que as nossas obras, né, aquilo que a gente pratica, o dia a dia, as nossas atitudes. Então tem gente que fala assim, ah, mas é isso, é aquilo. Ah, não tem importância isso, não tem importância. A nossa régua de medir, minha, sua, de qualquer cristão, é a palavra de Deus. A última voz, o último veredito é a palavra de Deus. Então a verdade é a palavra de Deus. Em João 17:17, na oração sacerdotal, Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Às vezes a minha verdade está errada diante da palavra de Deus, diante da verdade de Deus. A sua verdade, aquilo que você pensa, que você acha, né? Que você tem dentro do seu coração, às vezes com uma crença limitante, você acredita que é verdade, mas a gente coloca diante da palavra de Deus e não é verdade. Então, nós vemos muitas pessoas praticando, né, todo tipo de coisa, atrocidade, né, perversidade, malignidade, é ruim, uma pessoa ruim, perversa, e às vezes está dentro de um contexto religioso, numa igreja, numa denominação evangélica, numa denominação cristã. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então essa pessoa, às vezes, ela está conseguindo manter uma máscara, né, uma fachada de cristão, mas as atitudes dela, ela não se arrepende, ela não muda. E a Bíblia fala em mudança. Esses dias eu coloquei uma frase no Facebook, é verdade. A gente até aceita mudar de lugar, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro, mas mudar de comportamento. São poucas as pessoas, são pessoas verdadeiramente que entregam a vida a Cristo, se arrepende, tem uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de trajetória e começa a entregar a vida a Cristo e absorver o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho e mudar. Nós precisamos de mudança. O Jesus nos muda o nosso caráter, molda o nosso ser. O Evangelho, ele nos transforma, ele nos liberta. Então eu preciso entender isso aí, compreender, para que no futuro, né, na minha vida, no futuro, no porvir, eu vá para o tribunal de Cristo, receber galardão, né? Ser salvo. Porque, como eu falei, Romanos capítulo 8, versículo 1, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala em Romanos mesmo, no capítulo 5, versículo 1, ora, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus traz paz, Jesus traz perdão, Jesus é o nosso advogado. Mas a Bíblia diz um dia que Jesus vai ser juiz, ele vai julgar toda a raça, todas as pessoas que moraram nesse planeta. Então a gente precisa entender, compreender isso aí e ter coerência numa vida de praticidade, né, do Evangelho, de cristianismo, de seguidor do Cristo. Então, o tema da minha mensagem é muito para a gente despertar hoje, né? Será verdade que aquele que será verdade que o que aqui nessa vida se faz, aqui se paga? Então nós vemos aqui que dentro dessa narrativa há uma triste realidade nesse mundo. Gente inocente paga pelo que não fez, e muitos culpados nunca são responsabilizados por seus crimes. Então a justiça da terra ela é manca, ela é falha. A gente olha hoje, né, para o Brasil, mesmo esquecendo de outras nações, vamos falar no Brasil somente, né? O povo brasileiro vê aí na nossa sociedade, no meio político, no meio religioso, às vezes no meio até empresarial, né? Quantas pessoas, né, agindo de má fé, tripudiando sobre a vida dos outros, e tá lá, bonito, formoso, andando de carro bonito, viajando, e essa pessoa às vezes tem feito tanta maldade na sociedade para as outras pessoas. E nós vemos também uma justiça que às vezes que não é reta, não é verdadeira, né? Uma justiça manca, a justiça da terra é manca, né? Ela deixa às vezes de punir certo tipo de pessoas, né? Quantas pessoas que a gente olha aí, casos, muitos casos que a gente observa, né? De morte, de estupro, de sequestro, de pessoas que roubaram, assim, o povo, roubaram, né? De maneira, através da política. Então aí, belo e formoso, às vezes até dentro de cargo político. Então saiba de você que está assistindo o vídeo, você homem, você mulher, você jovem, né? Então, aqui a Bíblia é bem clara em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15.
Então o versículo 13 fala: o mar entregou os mortos que nele havia, nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. E um dia nós vamos enfrentar o juízo. O juízo de Deus, se não entregarmos a nossa vida para esse Salvador maravilhoso chamado Jesus Cristo. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, é as nossas obras, as nossas atitudes, o fruto que nós damos para uma sociedade, né? Jesus falou que nós somos comparados à árvore. É a árvore que dá um fruto, a árvore boa dá um fruto bom, a árvore ruim dá um fruto ruim. Mas essa árvore ruim, ela pode se arrepender e entregar a vida a Cristo, que pode mudar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. Mas é mesmo, de fato? Ou você só está com um rótulo de cristão, de seguidor do Cristo, mas você não se arrepende? Você continua praticando a mentira, você continua comprando e não pagando, você continua traindo a sua esposa, você continua traindo o seu esposo. Então a Bíblia fala que aqui, ó, nesse texto, todo ser humano, todos, né? Hoje nós somos 8 bilhões quase de seres humanos que moram, né? Países, etnia, credos, povos, raças, nações. Então, mas Deus vai julgar o trono branco, né? A Bíblia fala do trono branco, onde Deus vai sentar como juiz, e aqui nesse texto fala que céus e terra fugirão da presença desse trono glorioso, desse Deus maravilhoso. É muito bom servir a Deus, eu amo servir a Deus, quase agora eu estava louvando a Deus com o louvor do Marcos Witt, cantor mexicano, que é muito abençoado na área do louvor. É glorioso, é maravilhoso a gente estar na presença de Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. Mas a gente entender essa palavra, né? A palavra de Deus. E ela fala, né? Jesus falou certa feita que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não vamos ir para a presença de Deus, não vamos ser salvos. Exceder é ir além. Os escribas e fariseus, eles falavam, tinham um discurso pronto, agiam tudo bonitinho numa sociedade, mas eram malignos, perversos, tanto é que mandaram o Filho de Deus para a cruz, né? Homens religiosos, entre aspas, né? Uma religião hipócrita, farisaica. Então, que a gente venha expurgar do nosso ser, da nossa mente, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, seja aqui na família, na casa, no trabalho, onde eu estiver, que essa hipocrisia, esse farisaísmo de uma religiosidade hipócrita, fragmentada, com duplicidade de caráter, não venha fazer parte da minha vida, do meu cotidiano. Né? As pessoas têm tanta autoridade, né, no meio evangélico, fala, repreenda em nome de Jesus, está amarrado. Então repreenda do seu caráter, a mentira, a falsidade, o engano, né? Você usar máscara para se mascarar, né? Não, não vou para a igreja, tem que frequentar a igreja. Não, você tem que entregar sua vida a Cristo primeiro. Depois você frequentar uma igreja, estar na presença de Deus, louvar, cultuar, adorar a Deus, mas nós devemos ser íntegros, honestos, andar nas pisaduras de Jesus. Paulo fala, né? Ele fala assim: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive no meu ser, na minha alma, eu tenho que ser uma pessoa que perdoa, que ama de verdade, que pratica o bem, né? que se preocupa com as pessoas que estão próximo da gente, porque o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, Deus nos contempla, Deus nos assiste. A palavra de Deus diz que tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem vamos dar conta. O juízo final está escrito aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia aqui, ó, a minha pregadora, que é essa Bíblia, uma das Bíblias que eu mais gosto, eu tenho várias Bíblias. Então está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante, vou terminar a leitura e vou estar encerrando essa mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. O juízo final, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se alguns livros. Então abriu-se outros livros, o livro da vida, e os mortos foram julgados. Oh glória, oh glória! Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O versículo 13 diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram, cada um
julgado segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O versículo 15, encerrando, diz assim: E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. E em Lucas capítulo 19 ou 20, se não me falha a memória, os discípulos voltaram até Jesus falando que os demônios se submetem ao nome deles. Eles expulsaram o demônio, fizeram-se prodígio, né, sinais. Jesus falou para eles não estar alegre, porque os demônios se submetem, né? Eles têm autoridade, mas para eles estar alegre e feliz, que o nome deles estão escrito no livro da vida. Então é isso. A minha mensagem hoje é de pregação, de salvação e de reflexão, que você possa refletir, você da Assembleia de Deus, da Quadrangular, católico, metodista, batista, adventista, da congregação cristã do Brasil, não importa a denominação, essa palavra aqui é a palavra de Deus, ela serve para todos. Então a palavra é pregada, ela tem uma direção, ela é lançada como uma flecha certeira, para atingir um alvo. O alvo que a palavra de Deus atinge é o pecado em nossas vidas, né? Nos conscientiza que somos pecadores, precisamos reconhecer que nós estamos separados de Deus e precisamos entregar a nossa vida a Ele. Jesus, ele traz reconciliação, ele traz redenção, ele traz salvação. Então, que você possa refletir nesse texto, né? Que você possa refletir nessa mensagem, nessa palavra, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Então, a justiça da terra, ela é de maneira retributiva, ela é falha, ela é manca. Quantas pessoas que na sociedade que faz mal, que pratica o mal e que está aí, entre aspas, né? Enquanto está vivo, respirando, enquanto não partiu desse mundo, está aí. Aí, a misericórdia aí, né? Para que isso, né? Você vê? Uma pessoa que está precisando de Deus, né? Então, então é sério, é para você pensar, parar, pensar e refletir. Nós vamos morrer, nós vamos fechar os olhos, estamos caminhando para a morte, né? Esta é uma triste realidade de toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e quer que você entenda a salvação que existe na pessoa dele. Então, que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que você possa refletir. É muito bom pregar prosperidade, poder de Deus, poder do Espírito Santo, mas conscientizar a respeito de vida futura, vida do porvir, né? Vida além do túmulo é muito mais importante. Então, que a gente venha olhar, examinar, fazer uma autorreflexão. Qual tem sido as minhas atitudes? Na minha casa, com a minha família, na sociedade onde eu trabalho, na minha vizinhança, na minha igreja que eu estou, verdadeiramente eu estou servindo a Deus, estou sendo um homem, uma mulher de Deus, é para você parar, pensar e refletir, tá bom? Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.